Estamos em 1947. Um garoto beduíno estava cuidando de um rebanho de cabras e ovelhas em Qumran, no deserto da Judéia, quando percebeu que um dos animais havia se perdido do grupo. O jovem saiu em busca do bicho e, entre penhascos de calcário que rodeava a região, ele encontrou uma caverna. Cuidadoso, antes de entrar, o jovem pastor jogou uma pedra no interior e, para sua surpresa, ouviu o ruído de potes se quebrando com o impacto. Não resistindo à tentação de explorar o local, entrou e acidentalmente fez uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. No interior da caverna, o garoto beduíno se deparou com uma coleção de grandes potes de argila que continham uma série de documentos incrivelmente velhos, que mais tarde ficariam conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos são textos redigidos em hebraico, grego e aramaico há mais de 2000 anos e consistem na coleção de textos bíblicos mais antigas de que se tem notícia. Após a descoberta realizada pelo jovem pastor beduíno, expedições posteriores conduzidas em Qumran levaram a descobertas de outras 17 cavernas na região, e mais de 800 manuscritos e fragmentos de textos produzidos em papiro, cobre e pergaminhos foram recuperados. A autoria dos documentos é até hoje desconhecida. Com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, ela é atribuída aos essênios, uma seita judaica que viveu na região da descoberta e guarda semelhanças com as práticas identificadas nos textos encontrados. O termo essênio, no entanto, não é encontrado nenhuma vez em nenhum dos manuscritos. O que se sabe é que a comunidade de Qumran era formada provavelmente por homens que viviam voluntariamente no deserto, em uma rotina de rigorosos hábitos, opunham-se à religiosidade sacerdotal e esperavam a vinda do Messias. Provavelmente João Batista. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das Sagradas Escrituras datavam da época do 9º e 10º século da era cristã. Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. O professor Júlio Treboller Barreira, membro da equipe internacional de editores dos Rolos do Mar Morto, declarou: "O rolo de Isaías fornece prova irrefutável de que a transmissão de texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pela mão de copistas judeus foi exatamente fiel e cuidadosa." O rolo mencionado por Barreira trata-se de uma peça com 7 metros de comprimento, em aramaico, contendo o inteiro livro de Isaías. A descoberta desses manuscritos confirma aquilo que as pessoas que creem na Bíblia sempre souberam, ou seja, que a Bíblia, tal qual temos na atualidade, é um texto que passa nos testes de fidedignidade. Apesar dos ataques contra a Bíblia, a palavra de Deus permanece para sempre. Sempre houve pessoas que questionaram a confiabilidade das Escrituras. Uma vez que o texto foi copiado e recopiado ao longo dos séculos, os críticos alegam que é impossível saber-se com certeza o que os escritores bíblicos escreveram ou queriam dizer originalmente. Os manuscritos do Mar Morto invalidam tal hipótese ou suposição no qual se refere ao Antigo Testamento. Foram achadas entre 223 e 233 cópias das escrituras hebraicas, as quais foram comparadas com o texto atual. O único livro do Antigo Testamento que não foi encontrado nesta descoberta é o livro de Esther. É possível que ele esteja oculto numa caverna ainda não identificada em algum lugar isolado. Os manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran são denominados texto massorético. Massorético vem do termo hebraico massorá, que significa tradição.
Os escribas judeus de Tiberiades, denominados massoretas, procuraram meticulosamente padronizar o texto hebraico e a sua pronúncia. A obra que realizaram ainda é considerada uma referência confiável nos dias de hoje. Os manuscritos de Qurã são, no mínimo, 1000 anos mais antigos que o texto massorético. Na realidade, esses manuscritos são até mesmo mais antigos que a própria Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento elaborada no Egito durante um período de 300 a 200 anos antes de Cristo. Comparações minuciosas têm sido feitas entre o texto massorético e os manuscritos do Mar Morto. Encontra-se diferenças insignificantes de ortografia e gramática. Os críticos e céticos em relação à Bíblia ficam surpresos quanto à maneira pela qual o texto daqueles manuscritos se assemelha ao texto atual. Eles não encontraram nenhuma objeção evidente às principais doutrinas das Sagradas Escrituras. A parte bíblica da literatura descoberta em Qurã confirma o estilo de expressão verbal e o significado do Antigo Testamento em termos em nossas mãos na atualidade. Além das cópias das Escrituras do Antigo Testamento, as cavernas do Mar Morto também nos proporcionaram outras obras escritas. Esses documentos descrevem o estilo de vida e as crenças da misteriosa comunidade que viveu na região de Qurã. Embora não sejam escritos bíblicos, são registros valiosos que possibilitam a compreensão do contexto de vida e da cultura na época do Novo Testamento. Então, diante dessa grande descoberta arqueológica, podemos dizer que a Bíblia é a própria palavra de Deus, confiável e autoritativa, infalível e inerrante. Ao afirmar a inerrância da Bíblia, não estou dizendo que ela não tem um lado humano. Reconheço isto, mas como Jesus Cristo, a Bíblia é humana e não tem erros. Não estou falando que a Bíblia seja um livro científico escrito em linguagem científica. Ela usa a linguagem do observador. Não estou dizendo que as traduções são inerrantes. A inerrância está nos originais, e não os temos, mas podemos ter quase plena certeza do conteúdo pela manuscritologia. Não estou dizendo que não existem cópias contendo variações e redações diferentes. Existem, mas secundárias e em pontos que não comprometem em nada as principais doutrinas da Bíblia. E por fim, do ponto de vista textual, nenhuma outra obra literária antiga possui tanta confiabilidade quanto a Bíblia. Nenhuma outra obra possui tantas cópias nos idiomas originais quanto a Bíblia. Além disso, apesar dessas cópias terem sido produzidas em épocas diferentes, a fidelidade ao texto original é inigualável. E embora haja algumas variantes textuais entre essas cópias, a certeza quanto ao conteúdo de cerca de 99% do texto bíblico original. A pequena porcentagem restante não ameaça nenhuma questão doutrinária. Sendo assim, a palavra de Deus é pura, viva, cristalina. Podemos confiar plenamente em tudo que a Bíblia diz, pois é a palavra de Deus. Devemos nos submeter à sua autoridade, reivindicações, promessas, advertências, orientações e instruções. Devemos guiar nossa conduta, decisões, escolhas e toda a nossa vida pelos seus ensinamentos, normas, promessas e encorajamento. Podemos anunciar o Evangelho com convicção, sabendo que Deus honrará a sua própria palavra aqui registrada. Se você chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, curta, se inscreva, compartilhe. Deus abençoe.